Quando o sistema parou, o CEO entrou em pânico total. Mas quem salvou a empresa não foi o time de elite, e sim a filha negra do zelador. Sem diploma, sem prestígio, só com coragem e conhecimento, ela mostrou que o poder está onde ninguém presta. Atenção! Prepare-se para uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre sucesso e preconceito. O prédio da empresa era imponente. 30 andares de vidro refletindo o céu, como se nada e nem ninguém pudesse tocá-lo. Lá dentro, gravatas corriam, saltos batucavam pelo piso de mármore, e telas gigantes exibiam gráficos incompreensíveis para quem limpava o chão. Era o quartel-general da Nexon Data, uma das maiores empresas de inteligência artificial do país. Lá errar não era uma opção, pelo menos para quem usava crachá dourado. Lá embaixo, nos corredores onde ninguém olhava duas vezes, estava Elias, o zelador. Negro, de rosto sereno e mãos calejadas, carregava o silêncio de quem já entendeu que neste mundo, mesmo fazendo tudo certo, poderia continuar sendo invisível. Com ele sempre vinha a filha, Ana, 17 anos. Pequena, discreta, olhar atento e um segredo no peito. Ela entendia de computadores, mais do que muitos engenheiros daquele prédio. Ana cresceu entre panos de chão e manuais velhos. Quando tinha 10 anos, achou um notebook quebrado no lixo corporativo. Levou para casa como quem resgata um tesouro. Passou noites tentando consertar, vendo vídeos em um celular com a tela estilhaçada. Conseguiu fazê-lo funcionar. Desde então estudava tudo o que podia: lógica, linguagem de programação, matemática, redes. Tudo sozinha. Tudo em silêncio. Todas as noites ela acompanhava o pai no turno da limpeza. Elias dizia que era perigoso deixá-la sozinha no bairro. Mas Ana ia feliz, porque era lá, naquele prédio dos engravatados, que ela ouvia conversas que valiam mais do que 1000 aulas. Aprendia no corredor o que outros aprendiam na faculdade. Certa noite, ela se escondeu atrás da porta de vidro da sala 1702. Ali dentro, o CEO da empresa, Henrique Villani, apresentava para os executivos o novo sistema de IA que seria lançado dali a uma semana. Um sistema que prometia revolucionar o mercado. Um sistema que não podia falhar. Ana escutava tudo com atenção, murmurando sozinha. Esse algoritmo está mal ajustado. Ela notava um erro lógico simples, mas que poderia custar caro. Quis entrar, avisar, mas o olhar do pai foi um alerta. Ana, esse lugar não é nosso. Eles não vão ouvir você e vão machucar seu coração. Ela calou. Mas não esqueceu. Chegou o dia do lançamento. Tudo estava pronto. A imprensa estava presente. Investidores estrangeiros assistiam à transmissão ao vivo. Villani, impecável em seu terno de alfaiataria, subiu ao palco. Senhoras e senhores, apresento a vocês o futuro. O sistema Nexon IA 3.0 Luzes. Telão. Expectativa. Ele apertou o botão. Nada aconteceu. Mais uma vez. Nada. De repente a tela escureceu. O sistema travou. Um barulho de alerta soou. O painel piscava em vermelho. Villani congelou. O público murmurava. Alguém da equipe correu até ele. Senhor, o servidor principal caiu. E o backup está fora do ar. Isso é impossível, gritou o CEO já suando frio. Chamem o time de segurança digital. Corram. Os engenheiros invadiram a sala de servidores. Outros digitavam freneticamente. Mas nada fazia o sistema voltar. Estava morto. No andar de baixo, Elias e Ana limpavam o refeitório. Mas o som de passos apressados, gritos e códigos sendo berrados, chamou a atenção da garota. Ela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Olhou para o pai. Pai, foi o que eu te falei. Eles deixaram passar o erro lógico. Eu posso consertar. Elias largou a vassoura, assustado. Filha, não. Esse é o momento deles. Se você tentar se meter, eles vão te destruir. Mas Ana não conseguia ignorar. O chamado era mais forte. Como se algo dentro dela dissesse: foi para isso que você nasceu. Na sala de controle, o caos era absoluto.
Henrique Villani já gritava com os programadores. Chamavam técnicos do mundo todo. As ações da empresa começavam a despencar. E foi ali, no meio do tumulto, que Ana apareceu. Entrou com o uniforme, cinza de auxiliar de limpeza e olhos cheios de coragem. Com licença, eu acho que sei como resolver. Um silêncio de deboche pairou no ar. Um dos engenheiros riu. Quem é você? Eu sou a filha do zelador. Mas eu estudei esse sistema. O código tem uma falha no laço de repetição lógica. Se vocês me deixarem mostrar... Villani explodiu. Você acha que pode consertar um sistema que levou 10 anos para ser desenvolvido por PhDs? Vai limpar alguma coisa. A garota ficou parada. Não com raiva, mas com algo mais forte. Fé. Sabia que não tinha vindo até ali por acaso. Ela sussurrou quase em oração. Deus, se for para mim, abre a porta que ninguém pode fechar. E então, entre os técnicos, um estagiário olhou para ela com curiosidade. Reconheceu o olhar de quem sabia do que estava falando. Se aproximou. Qual o comando que você usaria? Ana falou. O estagiário digitou escondido. Testou. O sistema piscou. Reiniciou parcialmente. Todos olharam. Villani empalideceu. O que foi isso? O estagiário hesitou e respondeu. Foi a ideia dela. Silêncio. Um novo tipo de silêncio. Não de deboche, mas de espanto. Ali, no meio dos engravatados, estava a filha do zelador que ninguém viu chegar, e que talvez fosse a única capaz de fazer tudo funcionar novamente. Você já sentiu que era invisível, mesmo tendo algo poderoso para oferecer? Comente sua experiência. Se essa história está mexendo com você, curta o vídeo e continue acompanhando. Tem muito mais por vir. O CEO olhou fixamente para Ana. O silêncio que havia tomado a sala foi rapidamente substituído por murmúrios. Uns confusos, outros debochados. Ela ainda estava ali, de uniforme cinza, com as mãos suadas, mas com a alma firme. A tela havia piscado, reiniciado. Ainda não era a solução completa, mas era um sinal. Villani cerrou os olhos. O orgulho sangrava. Você. Como sabia, Ana respirou fundo. O rosto ainda carregava a timidez dos que sempre foram desacreditados. Mas havia algo no olhar dela. Não era arrogância, era certeza. Eu ouvi vocês falando sobre o sistema semanas atrás. Estudei os logs, vi o modo como o código reagia em determinadas situações. Percebi que o loop lógico que gerencia os backups estava viciado. Era como se o sistema estivesse tentando reiniciar a si mesmo de maneira infinita. Eu testei isso no meu computador em casa. Em casa? E com que equipamento, menina? Disparou um dos programadores rindo. Ana respondeu sem vacilar. Um notebook que achei no lixo. Daqui, o riso do homem morreu na garganta. Villani andou até ela. Parou perto. Mediu-a de cima a baixo. Então, como se não conseguisse suportar mais a humilhação pública, virou as costas e ordenou. Levem ela para fora. Isso aqui é um ambiente profissional. 2 seguranças se aproximaram, mas antes que pudessem tocá-la, uma voz firme e inesperada interrompeu. Com todo respeito, o sistema ainda está caindo. E até agora ninguém aqui conseguiu resolver. Era o estagiário. Lucas, filho de professores, humilde, mas atento. Ele olhava para Ana com o respeito que se dá a quem tem sabedoria. Um respeito que não se aprende em curso nenhum. Villani hesitou. Você está me dizendo que essa menina... Essa menina já fez mais em 3 minutos do que nossa equipe em 3 horas, respondeu Lucas. Ana ficou imóvel. Elias havia subido correndo quando soube que a filha estava ali. Parou na porta, ofegante. Viu a cena e sentiu o coração sair do peito. Mas ela não o viu. Ela estava focada. Se me deixarem 5 minutos no terminal, eu consigo mostrar como reverter a falha. Não peço um emprego. Não quero reconhecimento. Só quero ajudar. Villani, com raiva estampada no rosto, hesitou. O estagiário já havia dado um passo. Se ela consertasse, ele teria que admitir. Mas se ela fracassasse,
Poderia enterrá-la ali mesmo. 5 minutos, disse enfim. Mas se estragar mais alguma coisa, você e seu pai nunca mais pisam aqui. Ana assentiu. Sentou-se à frente do terminal. As mãos tremiam. O teclado parecia frio, distante. Mas no peito, uma convicção. Eu não estou aqui por acaso. Deus me viu onde ninguém olhou. Começou a digitar. Rápida, segura. A linguagem fluía como música. Os engenheiros ao redor tentavam entender, e falhavam. Aquilo não era só conhecimento técnico, era intuição, era visão, era chamado. Em menos de 5 minutos o sistema estava de pé, estável, limpo, rápido. O telão acendeu como se tivesse voltado da morte. Os gráficos reapareceram. As luzes se estabilizaram. A sala explodiu em aplausos. Não para ela, mas para o retorno do sistema. Ninguém ainda sabia direito como reagir. Era mais fácil aplaudir o milagre do que reconhecer o milagre por trás dele. Villani se aproximou novamente. Você... De onde tirou isso? Quem ensinou você? Ana levantou os olhos. Ninguém. Eu aprendi porque era tudo o que eu tinha. Eu só queria entender como o mundo funcionava. Porque se eu entendesse, talvez ele me deixasse entrar. O CEO silenciou. O orgulho pesava. Olhou para os executivos à sua volta, todos atônitos. Alguns filmando, outros apenas tentando registrar mentalmente aquela imagem. A filha do zelador, em pé, diante do sistema ressuscitado. E então, no fundo da sala, Elias caiu de joelhos. Começou a chorar. Mas não era medo, era gratidão. Obrigado, meu Deus, murmurava ele. Eu pensei que meu nome seria peso para ela. Mas o Senhor fez do nome dela uma resposta. Ana correu até o pai. O abraçou forte. Ali no meio do chão de mármore, onde tantas vezes passaram desapercebidos, pai e filha se tornaram o centro. E o que ninguém sabia naquele momento era que aquela cena tinha sido profetizada anos antes. Quando Ana tinha apenas 12 anos, ouviu o pai dizer enquanto limpava um banheiro corporativo: Filha, esse chão um dia vai conhecer teu nome. Ela riu. Achou exagero. Mas naquele dia ela entendeu. Deus não desperdiça lágrima nem noite em claro. Tudo estava contado. Cada detalhe. Você já teve uma ideia desacreditada só porque não tinha o título certo? Escreva nos comentários. Já vivi isso. Se você acredita que Deus usa os improváveis para confundir os sábios, compartilhe essa história com alguém que precisa dessa lembrança. Por alguns segundos ninguém soube o que dizer. O sistema estava de pé. Perfeito. Rápido. Limpo. As estatísticas voltavam em tempo real. As ações pararam de despencar. Os investidores que antes ameaçavam abandonar o navio, agora se conectavam em videochamadas pedindo explicações e comemorando a virada milagrosa. Mas ali, no coração da Nexon Data, o verdadeiro milagre ainda não havia sido entendido. Ana não era um acidente. Era um plano. Villani continuava calado, engolindo, em seco. O brilho da vitória não reluzia em sua face. Ele sabia que não fora o responsável por aquela solução. Sabia que, se não fosse aquela garota, invisível, negra, filha do zelador, talvez hoje a empresa estaria nas capas de jornal como um fracasso milionário. E essa verdade o feria mais do que o próprio erro. Você estudou sozinha? Tudo. Isso? Perguntou ele, a voz finalmente menos agressiva. Ana apenas assentiu. Mas Lucas, o estagiário, não se conteve. Ela já estudou mais do que metade do nosso time sênior e aprendeu no lixo que a gente gera, no silêncio que a gente finge não ouvir. Houve desconforto na sala. Os olhares se cruzavam em silêncio. Ninguém sabia onde enfiar o rosto. Você tem um currículo? Perguntou Villani, tentando retomar o controle. Ana hesitou. Tenho um caderno com códigos, anotações, ideias. Ele forçou um sorriso, irônico. Isso não é um currículo, mas Lucas rebateu de imediato. É melhor do que muitos diplomas, porque tem entrega. E tem verdade. Ana olhou para o pai.
ainda ajoelhado, agora em prantos silenciosos. Ele fez um sinal com a cabeça. Era a permissão que ela precisava. Era como se dissesse: vai, não pede licença. Esse lugar também é seu. Então ela caminhou até o quadro de apresentação, pegou uma caneta, olhou para todos. Posso explicar como foi o erro e como corrigir. Villani cruzou os braços tentando se manter frio. Temos 5 minutos. Ela virou para o quadro e começou a desenhar a arquitetura do sistema, os nós de decisão, as camadas de autenticação. Falava com naturalidade como quem já vive naquele lugar, mesmo nunca tendo sido convidada a entrar. Como se tudo aquilo já fizesse parte dela. E enquanto falava, os engravatados deixavam de ver uma garota da limpeza e começavam a enxergar uma mente brilhante. Os engenheiros tomavam notas. Um deles, antes debochado, cochichou. Para outro, ela pensou em coisas que a gente nem cogitou. Ao final, aplausos tímidos começaram a surgir. Não pelo sistema, não por alívio, mas por respeito. Villani pigarreou desconfortável. Você quer uma vaga de estágio? Podemos formalizar algo básico. Remuneração de aprendizado. Ana olhou para ele, depois para Lucas e respondeu com gentileza, mas sem submissão. Obrigada. Mas não sou um experimento, não vim aqui para ver se dou conta. Eu já dei conta. Vim para somar com quem me respeita. Silêncio. De novo. Então o que você quer? Perguntou ele já impaciente. Taladau ergueu o caderno, velho, rabiscado, quase sem capa. Quero um time, um laboratório e acesso ao código-fonte. Quero criar algo que sirva para mais do que lucro. Quero que o que aconteceu hoje sirva para abrir portas para outros como eu. E quero... Olhou para o pai. Que ele nunca mais precise limpar onde ele também pertence. Elias chorava sem conseguir conter. Era o fim de uma vida em silêncio. O nome da filha agora ecoava por andares que antes os ignoravam. Villani não respondeu. Apenas saiu da sala, irritado. Não conseguia lidar com o fato de ter sido salvo por quem ele não conseguia sequer cumprimentar. Mas o mundo já tinha visto. Nos dias seguintes, a história viralizou. Alguém havia filmado a apresentação. A garota com o uniforme cinza diante do telão que reacende. O vídeo rodou o país. Rodou o mundo. Começaram a chamar Ana de a jovem que ressuscitou um gigante. Ela foi convidada para entrevistas, conferências, podcasts, mas não quis assinar contrato com grandes empresas. Recusou tudo. Até mesmo bolsas no exterior, porque ela queria mais do que ser exceção. Ela queria ser semente. Montou um pequeno grupo com Lucas e outros jovens de comunidades marginalizadas. Começaram a ensinar programação básica, lógica, inglês técnico e, acima de tudo, fé e o laboratório? A Nexon entregou. Com medo de perder o que havia conquistado, formalizou o projeto. Mas a alma do espaço era dela. No vidro, uma frase foi gravada. Quando o mundo te ignora, Deus te observa. Ali, Ana escreveu seu primeiro software. De código aberto, gratuito, voltado para pequenas escolas públicas que não tinham como pagar por plataformas educacionais. E no primeiro mês já era usado por 40 municípios. Numa tarde, ela encontrou o pai sentado no fundo do laboratório, em silêncio. Tá tudo bem, pai? Elias sorriu. Só tô tentando me acostumar. Com esse novo mundo, ela segurou sua mão. Ele já era nosso. A gente só não sabia ainda. Já te disseram que você sonha alto demais? Escreva. Ainda acredito em mim. Se essa história está te tocando, se inscreva no canal. Toda semana, uma nova história para quem não desiste. Meses se passaram. O laboratório de Ana se tornara referência. O que antes era um depósito esquecido no subsolo da Nexon, agora era visitado por representantes de escolas públicas, reitores, prefeitos, ONGs e até investidores que, por ironia, agora, queriam aprender com a menina que ninguém quis ouvir. Ana nunca deixou o uniforme que usava no dia em que consertou o sistema. Lavado, dobrado, ele agora ficava exposto na parede do laboratório.
Uma lembrança, um altar de memórias. Para não esquecer de onde eu vim, dizia ela. Porque o dia que a gente esquece, o ego rouba o lugar da fé. Lucas se tornara seu braço direito. E o pai, Elias, agora era o coordenador do espaço. Não varria mais banheiros. Agora recebia estudantes de todo o país, contava sua história e lembrava. Meu maior diploma foi ter acreditado que Deus via minha filha, mesmo quando o mundo não via. A Nexon, por obrigação e também por consciência, passou a apoiar oficialmente o projeto Código Invisível, como Ana o batizou. O nome nasceu de uma fala do pai. Tem coisa que funciona porque existe um código por trás. E tem gente que funciona mesmo quando o mundo não lê o código dela. Era isso. Ana era esse código, escondido, genial, inesperado. Um dia, o próprio CEO Villani foi convidado a participar de um painel sobre inovação e diversidade. A organização queria que Ana e ele compartilhassem o palco. Era sua oportunidade de reescrever publicamente uma história que, até então, ele tentava esquecer. A sala estava cheia. Câmeras, imprensa, grandes nomes do mercado. Villani subiu, ao palco. O mesmo homem que meses antes gritou, "Vá limpar alguma coisa." Mas agora seu rosto não era arrogante. Era marcado. Ele respirou fundo. E disse, "Hoje eu poderia estar aqui falando de resultados, lucros, crescimento. Mas a verdade é que minha empresa não foi salva por estratégia. Foi salva por humildade, não a minha, mas de quem foi humilde o suficiente para estudar mesmo, sendo ignorada. A pessoa que salvou a Nexon está aqui hoje, não na plateia, mas como cofundadora de um novo ciclo. Com vocês, Ana. Aplausos. Ana subiu. Vestia calça jeans, tênis simples e uma camisa que dizia: "Quem te ungiu não foi o mundo, foi Deus." Ela parou em frente ao microfone. Não leu nada. Falou com o coração. "Eu não vim aqui para contar minha história como uma exceção. Vim para abrir caminho para quem também foi chamado, mas ainda está calado. Porque tem muita mente brilhante lavando o chão enquanto o mundo finge que já fez tudo o que podia. Tem muito Elias limpando o que outros sujam. E muita Ana esperando um espaço onde não precise gritar para ser ouvida." Olhou para o pai que chorava na primeira fileira. "Hoje eu poderia agradecer diplomas, mas não tenho. Poderia agradecer uma grande chance, mas ela não veio. Só tenho uma coisa para dizer. Eu fui ignorada por muitos, mas nunca fui ignorada por Deus." Silêncio. Um silêncio respeitoso, reverente. Ana então fechou os olhos e, como sempre fazia em silêncio, orou em voz alta. "Senhor, obrigada por não desistir de mim quando eu quis desistir de tudo. Obrigada por me ensinar que mesmo nas sombras quem carrega a luz não precisa de holofote." A sala ficou em pé. Aplausos. Gente chorando, gente anotando frases, e uma verdade que ninguém ali conseguia mais negar. Deus tinha promovido quem o mundo jamais convidaria. Nos dias seguintes, o vídeo da fala viralizou. Milhares de meninas negras começaram a procurar o projeto. Professores começaram a usar a história de Ana em aulas sobre perseverança, fé e propósito. Um documentário foi produzido. Mas ela recusou qualquer glamour. "Não quero ser famosa. Quero ser ponte." Num fim de tarde, enquanto organizava os computadores no laboratório, Ana encontrou uma menina olhando pela janela, tímida, de cabelo trançado, camiseta larga. Tinha uns 13 anos. "Oi, posso te ajudar? Eu ouvi falar que vocês ensinam aqui. Eu gosto de computadores, mas minha mãe limpa a escola e não tem como pagar." Ana sorriu. Caminhou até o mural e apontou para o uniforme cinza emoldurado. "Tá vendo isso? Eu também limpava. E não paguei nada. Só precisei acreditar que Deus não ia me ensinar algo à toa." A menina arregalou os olhos. "Foi você? A do vídeo?" "Sou eu, sim. Mas daqui pra frente, é você. Se você acredita que Deus vê até quando ninguém mais vê, escreva: Meu tempo vai chegar." Marque alguém que precisa lembrar que nascer em um lugar simples não é o fim, é o começo. Gostou dessa história? Curte, compartilha e fica com a gente.
A próxima pode ser sobre você.